Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema desse trimestre é a carreira que nos está proposta. Hoje, na lição de número 11, a 16 de junho de 2024, nós iremos falar sobre a realidade bíblica do inferno, a realidade bíblica do inferno. Esse é um tema que não é muito agradável falar, mas é uma realidade. A Bíblia aponta que há um inferno. Texto áureo diz assim: então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Coisa terrível é ouvir de Jesus essa palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. A verdade prática desse verso é que o inferno é um lugar real e será um lugar de dor, de agonia, de desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Jesus é a pessoa na Bíblia que mais falou dessa realidade do inferno. Portanto, estejamos conscientes sobre o risco de alguém ir para o inferno ou não herdar o reino de Deus. Vamos a Mateus capítulo 25, do verso 41 a 46. Então dirá aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa passagem é interessante, dá a impressão até que a salvação é por obras, não é? Vamos entender isso através do comentário. Primeira coisa que queremos falar é da realidade do inferno. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno, alguns dizem que do céu, nas páginas dos evangelhos. Mas a verdade é que Jesus falou mais do inferno, sim. Não sei se falou mais que do céu, mas ensinou, foi o que mais ensinou. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia, mais do que o apóstolo Paulo. Por isso, nessa lição, vamos estudar a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos também aqui nessa lição as principais palavras que são traduzidas por inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar toda a base do cristianismo bíblico. A palavra-chave para essa lição é inferno. Vamos ao pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos, muitas vezes de mente cauterizada, principalmente aqueles que vivem na incredulidade, dominado pelos poderes das trevas desse mundo, acabam negando prontamente a realidade do inferno. Também filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores étnicos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam também a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros dizem que é apenas uma metáfora e assim por diante.
e outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas apenas por um tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificadas, e assim o inferno para essas pessoas acaba servindo como purgatório católico, e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Temos também o ensino do universalismo, que é outro argumento muito frequente atualmente. Alguns consideram ele um falso ensino, que diz que no final de tudo, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, para o universalista, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel de um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é de que todos nós somos filhos de Deus. E como Deus é amor e é um ser que é amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Vamos ao alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do verdadeiro cristianismo bíblico. O que essas pessoas estão fazendo é transformar a verdade de Deus em mentira e negam integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não é por acaso que o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos mestres e ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, e também Mateus 7,15. Resistem à verdade, conforme James e Jambre fizeram com Moisés, 2 Timóteo 3,8 e Êxodo 7,11. Apostatariam da fé e dariam ouvidos à doutrina demônio, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo 4,1. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos mestres e ensinos e esses ensinadores dos últimos dias. Vamos a sinópticos tópico 1. Na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores étnicos modernos. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. No Antigo Testamento, a primeira vez que a palavra é destacada no Antigo Testamento é Sheol, que significa mundo inferior dos mortos. Às vezes, também, a palavra Sheol tem a sua aplicação como sepultura, inferno ou cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra chega a aparecer 65 vezes no Antigo Testamento. Ela se refere, às vezes, a alguns lugares como sepultura, que era o lugar para onde os mortos iam. Jó, capítulo 17, verso 13. Salmo 16, verso 10, não deixará minha alma no Seol. Isaías 38, verso 10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Salmo 16, 9 a 11. Salmo também 49, 15. Os ímpios, porém, não seriam resgatados de lá, de acordo com Jó, capítulo 21, verso 13, Jó 24, 19, o Salmo 9, verso 17 e o Salmo 55, verso 15. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde o corpo das pessoas iam, não para o destino da onde a alma ia após a morte. Não há, portanto, no Antigo Testamento um texto claro a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro lugar de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento acaba apontando para o Novo Testamento. Nesse testamento,
Novo Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem mais clara. Contudo, de modo geral, a palavra bíblica hebraica, Sheol, também é descrito como lugar de castigo em Jó, capítulo 24, verso 19. Falemos agora do Novo Testamento. Há 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento e que foram traduzidas pela palavra inferno. A primeira dela é Hades. Hades traduz a ideia hebraica do Sheol. A outra palavra grega é Tártaro, que significa abismo, e a outra é Guerrena, que significa o lago de fogo. As palavras Hades significa lugar de castigo, de acordo com Mateus 11, 23, Lucas 10, 15 e Lucas 16, verso 23. Ainda, Hades pode se referir ao estado intermediário de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Mateus capítulo 16, verso 18, Atos 2, 27 e verso 31 e Apocalipse capítulo 1, verso 18. Falemos agora da palavra Tártaro. Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Tártaro também é mencionado o local onde estão os anjos caídos e presos neste lugar, segundo Pedro 2,4. E por último, falemos da palavra Guerrena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento. E a palavra Guerrena traz a ideia de castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale de Rinom, onde se queimava o lixo da cidade, ao lado sul e leste de Jerusalém. Nesse lugar, vale de Rinom, também os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo, segundo Reis 16:3 e 21, verso 6. Então, não é por acaso que o profeta Jeremias se referiu ao vale de Rinom como lugar de julgamento, Jeremias 7:32 e Jeremias 19, verso 6. No tempo do Novo Testamento, nesse lugar, no Vale de Rinom, era onde se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, de fogo eterno, de julgamento final. Mateus 23, 33, Mateus 25, 41 a 46, que faz jus ao termo de inferno. Então, a sinopse, tópico 2, podemos dizer que a palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vamos agora ao terceiro e último ponto da nossa lição, a doutrina bíblica do inferno. Primeiro, vamos ao conceito bíblico do inferno. À luz do Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Diz-nos Mateus 25, 41, que esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra ele. E aí temos 2 Pedro 2,4, Judas, verso 12, verso 6, Apocalipse também, 12, verso 7. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sobre o governo do Deus desse século, isto é, o diabo, ele será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. O que ensina a doutrina do inferno? Bom, vamos lá. A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Jesus falou em Mateus 10, 28,
Mateus 23, 33, Marcos 9, verso 43, Lucas capítulo 12, verso 5. Aqui, o inferno é descrito como um lugar de tristeza, de agonia, de vergonha, de dor, de ranger de dentes. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, ou seja, corpo espiritual, claro, e alma. Assim, de acordo com esse vasto ensino que encontramos no Novo Testamento, todas as pessoas que rejeitam e desprezam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus anjos, ou seus demônios. Mateus 25, verso 41. O castigo será eterno. Há diversas passagens do Novo Testamento denotam não só a realidade do inferno, mas como um lugar de castigo eterno. Diz-nos de fogo inextinguível, Mateus 3,12, Marcos 9, 43 e 48. Fala-se de uma fornalha acesa, em Mateus 13, verso 42 e verso 50. Menciona também que serão trevas exteriores, Mateus 8, 12, 22, 13. Lugar onde há o fogo eterno, Mateus 25, 41, e tormento eterno. Lago de fogo, em Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, verso 10, verso 14 e verso 15. Todo aquele que não estiver escrito o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então o castigo aqui é eterno e se configura como uma penalidade a todos aqueles que se rebelaram contra Deus e a sua palavra. Por isso, esse castigo também tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram dos seus pecados serão lançados no lago de fogo. O inferno, o próprio inferno, será lançado lá logo após o julgamento do trono branco. Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15. Contudo, também é preciso observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas sim um fruto de uma escolha do próprio ser humano em viver deliberadamente e em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e também simples. Os que rejeitam a Cristo receberão o castigo eterno. Mateus 25, verso 46. Os que escolhem a Cristo e se arrependem de seus pecados receberão a vida eterna. João capítulo 5, verso 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno depende do ser humano. E ela vai se passar, se ele passa ou não a eternidade com Cristo, é uma escolha pessoal. Sem Cristo é impossível entrarmos na glória eterna. Vamos à sinopse, tópico 3. A doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade. A conclusão dessa lição. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar a tão grande salvação que Deus nos oferece. Deus providenciou a salvação para nós, para as nossas vidas. Por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição. Primeira pergunta. Explique pelo menos um argumento apresentado na lição que nega o ensino bíblico sobre o inferno. Bom, aqui a resposta: quem nega esse ensino bíblico são teólogos modernos e pós-modernos, que também negam a inspiração plenária da Bíblia. E eles agem assim para enfraquecer a doutrina bíblica também sobre o inferno.
dizendo que se trata de um pensamento pagão e não cristão e que deve ser erradicado da Bíblia. É isso que esses teólogos modernos ensinam. Vamos ao ponto 2. O que os falsos ensinadores afirmam e distorcem as verdades do cristianismo bíblico? Bom, o que eles fazem, na verdade, a resposta é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Eu também quero acrescentar aqui que todo grande evangelista que passou por essa terra sempre creu na realidade do inferno, por isso pregava para que as pessoas não fossem para esse lugar. Vamos à terceira pergunta. Qual palavra do Novo Testamento traz o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final? De acordo com as 3 palavras gregas que nós vimos, a palavra guerrena recebeu todo o simbolismo do castigo eterno, de fogo eterno e de julgamento final. Mateus 23, 33, Mateus 25, 41 e 46, esse aqui faz jus ao termo inferno, dizendo tormento eterno. Quarto, cite ao menos 3 expressões que descrevem o inferno. Bom, aqui nós temos fornalha acesa, Mateus 13, versos 42 e 50, fogo eterno, Mateus 25, 41, e lago de fogo, Apocalipse 19, verso 20, e verso 20, verso 10, verso 14 e 15. Quinta e última pergunta. De quem é a iniciativa primária do destino do ser humano ao inferno? A resposta aqui é que a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, e sim um fruto da escolha do próprio ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Bom, espero que você, aluno, tenha gostado dessa aula e que você possa estudar os textos bíblicos com mais clareza para que você entenda essa realidade bíblica do inferno e que nem eu e nem você possamos um dia nos encontrar na condenação eterna, mas sim obter a salvação eterna. A Bíblia fala que tanto a salvação é eterna, quanto a condenação é eterna. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, a carreira que nos está proposta e que nós sigamos nessa carreira sem vir a se perder. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda. Ali vai aparecer um menu. Quando aparecer o menu, clique no playlist. E ali no playlist vai aparecer 230 pastas com um total de 6.500 vídeos espalhados nessas pastas. Nós temos curiosidades bíblicas, dificuldades bíblicas, um versículo da Bíblia por dia. Se você descer e for lá na primeira pasta, lembre que você vai passar 230, você vai encontrar um comentário do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, as 4 primeiras pastas, lá embaixo. Ali há um comentário da Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. E você vai subindo as primeiras 27 pastas, que vai de Mateus ao Apocalipse, todo o Novo Testamento comentado. Aí continua subindo, vai ter outras pastas como a Bíblia, explicamos como entender melhor a Bíblia, e depois Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, até Malaquias. Então as primeiras 70 pastas possuem mais de 735 vídeos, onde você vai ter um comentário de toda a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Você continuar subindo, vai ter outras pastas como escrita a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo. Nessas nós lemos a Bíblia para você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Também há pastas como Manhã e Noite com Charles Spurgeon, que é um devocional, uma palavra devocional para você. Também há pastas de viagens que nós fizemos a Roma, a Grécia, a cidade de Corinto, a ilha de Patmos, ao Egito, a Israel, onde você pode contemplar os locais bíblicos, da onde a Bíblia tanto fala desses locais. Também há uma viagem à arca, a réplica da Arca de Noé, no estado de Kentucky. Veja ali, são 38 vídeos sobre a réplica da Arca de Noé. Temos também o Museu da Bíblia, que se encontra em Washington, D.C. São 5 andares de museu ali sobre a Bíblia, apesar que a Bíblia não é coisa de museu, porque a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã, já dizia Billy Graham. Mas temos ali a história da Bíblia, a história como começou a imprensa de Gutenberg e tantas outras pastas, tudo para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Pesquise o nosso canal, entre lá, veja as pastas, há aulas do curso da ETAD, há aulas de escola bíblica dominical. É bastante material bíblico para você enriquecer o seu conhecimento bíblico, abrir a sua mente para as verdades das Santas Escrituras e que você possa estudar a Bíblia e amar a Bíblia com todo o teu coração. Porque amando a palavra de Deus, nós amamos a Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Semana que vem, nós vamos estudar a lição de número 12, falando da bendita esperança, que é a marca do cristão. Hoje foi um pouco negativo, a realidade bíblica da doutrina do inferno. Mas semana que vem, a bendita esperança que temos, que é a marca do cristão. Estamos quase terminando essa lição, e são mais 2 semanas e concluiremos, não é, essa lição. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Estude a santa e gloriosa palavra de Deus, pois Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.